Eu, assim, cara, se o Ancelotti estiver minimamente informado a respeito do ambiente de seleção brasileira, ele não vem, né? Imagino eu. Cara, você tá indo de um time que talvez no Real Madrid, o futebol europeu, tenha ali uma organização de nível exemplar pra ir pra seleção brasileira numa bagunça, com influência externa, com incerteza sobre a continuidade do presidente. É tanta coisa acontecendo na CBF que é isso, não só pro Ancelotti, tá? Que é um cara da Europa. Qualquer técnico hoje tem que se questionar. Ele vai pra seleção brasileira, mas espera aí, em quais condições? Em qual condição que eu vou conseguir exercer meu trabalho? Com ou sem influência? Com ou sem continuidade? Tudo isso tem que ser questionado e, cara, assim, a CBF já tem muitos problemas há anos, mas a cada nova informação, nova investigação, é mais vexatório. Acho que chega a ser vexatório você ter... Tudo bem, isso já acontece há muito tempo, como o PDV falou. Aconteceu na FIFA com o Joseph Blatter, mas pra né? você vetar o nome de um técnico que hoje tá sendo cotado, é o tipo de coisa que, enfim, desprestigia a seleção brasileira cada vez mais. E isso é triste pro nosso futebol, pro futuro do nosso futebol e pra continuidade da seleção, porque é isso que o PDV falou. O Ancelotti vai querer sair do Real Madrid pra vir pra uma seleção que não tem presidente, o presidente pode ser tirado do cargo, deposto a qualquer momento, ou que talvez não tenha continuidade porque tem influência externa de agente, de jogador. É muita coisa pra ser avaliada e, assim, eu vi gente criticando o Ancelotti. Ah, porque é sem certeza, porque fala que vai, não vai. Eu não é que eu critiquei, mas eu... As informações não são nem claras. Pra mim é um ponto de atenção do tipo, tá pô, é um certo plano ele B. ter esse cuidado pra vir pra seleção. Tá certo eu ele. acho que, se perguntar pro Ancelotti, você quer vir ou não, o que tá fazendo você dar uma segurada? Pô, eu não sei se ele tá esperando... Entendam o que eu quero dizer aqui. Ô, Nina, você é o Ancelotti. Ó, o Real quer renovar com você, tá? Você ganhou do Barcelona lá, vai ganhar a La Liga e tal. A gente quer você por mais 3 anos, vai aumentar o seu salário em 10% aí. E aí beijo seleção brasileira. E aí vem a CBF e fala, ó, eu pago um pouquinho a menos, porque, né, o cara vai trampar menos, e você vai ser técnico da seleção até 2030. Eu não sei se o cara tá seguro de vir pra seleção. Às vezes ele... e não é nem por causa só de escândalo, né? Politicamente falando. Às vezes ele, tá com uma segurança lá no Real Madrid. Essa é a minha dúvida. Olha, esse assunto da seleção brasileira é até difícil. A gente vai esperar pro assunto ser apurado, mas o que tudo indica, a falsificação do documento, porque houve uma perícia em cima daquilo e foi constatado. Então, no dia 28 a gente vai saber qual que vai ser a resolução do STF, mas sabemos bem como funciona, né? A chance de chegar no dia 28 e alguém pedir vista, mais 3 meses, e assim as coisas vão andando, né? Mas é isso, ele tem... Todo mundo sabe que o Edinaldo Rodrigues tem uma proximidade muito grande com alguns políticos importantes. O próprio Gilmar Mendes, que é o relator do caso no Supremo. Ih, Gol do Barça, hein? Que golaço. Ih, cara. 2-2. Que jogo épico. E nos bastidores aqui eu falei que o Barcelona pipocou, né? Antes de começar, tava começando o segundo tempo. Já Que era, pipocada do Barcelona. 2-2. Dani Olmo, hein? Olha lá, gente. Primeiro jogo com 6 gols, o segundo já tá com 4 gols. Cara, E tem meia hora de jogo ainda, hein? Que louco. O Zaidan me lembrou aqui de outro argentino da Inter de Milão, o Heleno Herrera, treinador que ganhou com a Inter 3 campeonatos italianos, 2 Champions e um Mundial de Clubes. Abraço pro Zaidan e pro Manuel. Um abraço pra Zaidan e o Manuel Zaidan, no momento em que o Barcelona empata com o Dani Olmo. Cara, que jogaço. 5-5 no agregado, tá bom pra vocês ou não? Então. Mas você ficou reclamando que não tinha gol no Campeonato Brasileiro. Aí, ó, um Corinthians Internacional pra Foi você. 4-2, pô. Verdade. Fora os anulados. Que a gente vai fora os falar anulados. disso até a próxima A década. gente tem que parar com esse viralatismo, né? A gente também tem jogos vamos ver. épicos. Hoje vai ter Corinthians e América de Cali, tem também o São Paulo enfrentando o Alianza Lima, né? Claro que não dá pra comparar, mas enfim. Por que não? Bote uma fezinha aí, né? Vai que... Um 2-2 em Lima, um jogo emocionante. Melhor que seja um 3-2, né, PDV? Melhor que o São na verdade, Paulo, porque assim, o grupo tá bem embolado. Tá bem O palpite bolado. do Manuel é o palpite, assim, a ser seguido, que é o 3-0. É o 3-0 pro São Clássico, Paulo, que o Manuel Zaidan manda de forma clássica, que o torcedor tricolor adoraria. Érica Castelhano, o resenha Érica Castelhano. Ninguém mais acredita na CBF e na seleção. Perdeu a graça. Pode vir o Ancelotti ou qualquer outro nome top, que não dará jeito. A CBF acabou. Eu acho que o Ancelotti daria jeito na seleção, tá? Mas não na CBF. Não, mas cara, o Brasil é pentacampeão do mundo com João Avelange de presidente
Ricardo Mas Teixeira. o João Avelange não tinha uma vírgula assim de falar mal dele. Pouca cara. coisa. Não, pô, Pouca, vocês estão exagerando. ele quase que inventou a corrupção no futebol. Olha lá. Com o Ricardo Teixeira. Então, assim, por mais que seja algo dolorido pra gente, essa bagunça do futebol, isso Pra de mim, alguma o dolorido forma. é a perpetuação da bagunça. Mesmo com a bagunça perpetuada, a seleção brasileira ela sempre foi protagonista. E eu vejo que o que falta hoje pro Brasil é justamente um bom treinador. Pra bater de frente? Pra bater de frente. Eu não tô dizendo aqui que o Brasil vai ser pentacampeão, tá? Isso é impossível você cravar numa Copa do Mundo, um torneio de 7, agora 8 jogos, né? Que aumentou, ou 9 jogos, enfim. Agora são 149 Cara, times. o Ancelotti, ele sabe lidar com essa grandeza, né? O treinador que foi campeão da Champions League, ele tem 5 títulos nacionais diferentes, né? A Premier League, a Bundesliga, o campeonato italiano, o campeonato francês e o campeonato inglês, né? Mas põe o Real Madrid pra jogar a Série B. Pra você ver. Pois é. Lembra quando o PSG tava montando o timaço lá com... Isso, o campeonato francês também ele ganhou. Então, assim, eu acho que jogador... Hoje, cara, nenhuma seleção você fala, nossa, essa seleção é uma máquina. Várias seleções têm bons jogadores, a Espanha tem uma geração que já foi promissora e hoje é realidade, tanto que a gente vê um Lamine Yamal brilhando com 17 anos, é atual campeã da Eurocopa. Eu coloco a Espanha assim como uma das favoritas. A França tem um time forte, mas a França tem muita bagunça no sentido de confusão, de elenco, jogador brigando com o jogador. Clima, o Benzema dá golpe em todo mundo. Aí teve o Benzema nem tá mais na seleção, mas só... assim, o clima da seleção francesa... Teve situação talarica ele é lá, um clima meio de bagunça. A Argentina foi campeã em 2022 com um monte de jogador que joga em time médio da Europa. Então, assim, eu sei que a CBF é uma bagunça. O Edinaldo, nossa mãe do céu, não inspira nada. Mas você ter um Ancelotti, caso ele venha, com Rafinha, com Vinícius Júnior, eu acho que o Ancelotti ele pode trazer o Casemiro de volta. O Brasil ele tem bons valores na defesa. A gente tem um problema crônico nas laterais? Tem, mas dá pra resolver. O Ancelotti, ele, por exemplo, ele joga sem um camisa 9 de referência no Real Madrid, coisa que a seleção não tem em tese, porque, o Pedro, beleza, mas o Pedro já foi pra uma Copa, não brilhou tanto, ficou no banco, tá voltando de uma lesão. É o Pedro esse cara? Talvez não seja. Então, assim, eu acho interessante o nome do Ancelotti pra colocar o Brasil nesse hall. Vai ganhar? Não sei. Mas eu acho que seria interessante um cara do tamanho do Ancelotti. Eu gostaria de ver o treinar da seleção, mas o meu medo é se ele chegar e falar não. Não quero. Mas isso você já falou 4 vezes, né? Falar de novo, agora, nossa senhora, Barcelona vai virar. Quase, hein? Se ele fala não, e aí? Não vem Jorge Jesus, o Abel? João Vinícius, vocês acham que a Inter e o Barça aguentam o meu Verdão? Eu acho que não. Gomes anula o Lautaro facilmente. É isso que a gente precisa na seleção, esse otimismo. Essa positividade, entendeu? Essa confiança. Quem sabe um Ancelotti aí da vida. Agora, se ele não vier, essa é a minha preocupação. Quem é que vem pra comandar o Brasil pra mais um ciclo de Copa do Mundo? Já a gente vai falar de... vai dar um ano é um ciclo. Pô. Cara, como passou rápido esse ciclo, né? Tá passando. Sim, em meio a essa bagunça de a gente não ter técnico, começou com o Ramon. Sem nada positivo. Passou pelo Diniz, absolutamente nada. Realmente, dessa vez... Numa dessas pode dar certo, né, Bruno? Porque assim, o Tite teve essa coisa toda do ciclo, né? Daquela coisa lá que ele fazia e deu super errado. Às vezes, certo por linhas tortas, como em outras vezes a gente já pôde acompanhar, a coisa pode funcionar. Ainda mais na minha visão, tendo um Ancelotti.